Olá, eu sou o Babalorixá Eurico de Xangô e esse é o Papo Afro, o meu lugar de fala sobre assuntos relacionados às culturas afro no Brasil. Vamos lá, gente. Construção de Brasília. Bom, sabe-se que Brasília foi inaugurada, digamos assim, né? Ainda no início do 21 de abril, tem que ler isso aqui, 21 de abril de 1960. Mas antes da gente falar sobre a construção de Brasília, eu gostaria que a gente viajasse um pouquinho no tempo, há mais ou menos uns 8 mil anos antes de Cristo, no norte da Europa, né? Vamos visitar a cultura celta. Lá, o ícone, o símbolo máximo da magia é a triquetra. Tá? São três arcos interligados, tá? Que estão relacionados ao passado, presente e futuro, ou à figura da mulher, da mãe, da menina, da mulher, da mãe, e é esse símbolo, mais ou menos, que significa en passant a triquetra celta. Muito parecido com isso, nós temos aí um pouquinho mais para cá, lá no Egito, né, a tríade formada por Ísis, a deusa Ísis, o deus Osíris e seu filho. Essa tríade, né, muito similar à triquetra lá do norte da Europa. Mais abaixo do Egito, mas ainda na África, né? Mas na Nigéria, a gente encontra o Ogó de Exu, né? Que seria uma seta com 3 vértices, uma forma geométrica bastante similar à triquetra celta e à tríade egípcia. Bom, já falei aqui uma infinidade de vezes que membros de uma ordem muito antiga, né, que influenciou desde a Revolução Francesa a outros aspectos, ela estava no Brasil buscando o abolicionismo, né? E membros dessas ordens, eles frequentavam as senzalas. Isso tudo já falei numa outra audição. E eles ficaram surpresos com determinados artefatos que os africanos detinham nos seus rituais, né? Lógico que levaram tudo para a Europa. Muito bem. Chegando mais ao século XX, voltando ao século XX, estamos no século XXI, mas voltando ao século XX, mais ou menos entre 1958 e 1960, deu-se o início da construção de Brasília. Mas ainda no século XIX, tá, Dom Pedro já tinha aquela primeira Constituição, que eu cheguei até a anotar, mas na boa, eu não enxergo porque eu tô velho pra caramba. Mas vamos colocar assim, uma das constituições brasileiras, né, ainda do século XIX, instituía a transferência da capital do país, do Rio de Janeiro, para o Planalto Central. Por que isso? Porque determinados ocultistas, né, observaram, e nós também podemos observar, que o Rio de Janeiro é uma cidade monolítica, ou seja, ela é formada por gigantescas rochas. Tá? Bom, é o acúmulo dessas rochas. Primeira coisa, essas rochas detêm muito calor do sol mesmo, né? E trazia 2 problemas para aquela época e até hoje. Tá? Deixava o povo, né, o povo do Rio de Janeiro, os fluminenses, muito próximos ao governo, porque a capital era no Rio de Janeiro, e era um povo extremamente passional devido às temperaturas extremamente elevadas. Né? Então, os ocultistas, né, o pessoal das ordens iniciáticas, né, da maçonaria, sempre tinham como objetivo colocar a capital da República no centro da América do Sul, né, num ponto equidistante entre o Atlântico e o Pacífico. Ainda no século XIX, o padre João Bosco fez os cálculos, mas naquela época era uma coisa muito primária, né? E ele errou. Então, o que acontece? O ponto equidistante entre o Atlântico e o Pacífico no Planalto Central não é em Brasília, é na Chapada.
ok? Mas obedeceu-se às ordens iniciáticas, que eu não sei que troço esse, mas não tem nada com isso, eu sou anarquista, graças a Deus. Então, a Brasília foi construída nas coordenadas, né? Entre os paralelos 15 e 20 foi construído Brasília. Ainda bem, né? Porque se fosse mesmo no ponto equidistante, sabe-se lá o que aconteceria. Continuando. Os ocultistas, inclusive JK, né? Juscelino Kubitschek, ele era muito místico e muito ligado, ele era um iniciado na loja maçônica, né? E foram seguir os dogmas da inauguração, ou seja, Brasília foi inaugurada exatamente à meia-noite do dia 21 de abril de 1960, hora exata do equinócio do equinócio do outono, onde o dia e a noite são iguais, para que haja o equilíbrio cósmico, ok? Só que antes disso, ele convidou uma mãe de santo, uma Ialorixá, papo afro, né? Tem que falar sobre o meu aspecto, não sobre ordens. Muito bem. Convidou uma Ialorixá, muito famosa naquela época, que o Rio de Janeiro era a capital, para ir para Brasília para participar dos rituais, né? Do ritual do 3, da força do 3, ou seja, da Praça dos Três Poderes. Muito bem. Então foram dois mestres da escola iniciática e mais a mãe de santo, porque afinal de contas, quem detém o cálice é a mulher, né? Quando se diz que o cálice transborda, é que o útero da mulher está cheio de sêmen e ela vai gerar nova vida, ok? Então precisava de uma mulher para que o cálice transbordasse mesmo, né? E não é de ato sexual, não é de safadeza não, tá, gente? É de ritual. Então, a triquetra celta, a tríade egípcia e o ogor de Exu, esses 3 pontos, tá? Fizeram nascer a Praça dos Três Poderes em Brasília, onde os 3 poderes giram ao mesmo tempo, tá? Sendo que o passado, o que passou, tá? É o Supremo Tribunal, que julga fatos que já aconteceram, é o passado. O vértice do presente, tá? É o executivo, é a presidência da República, tá? É o vértice do presente. E o do futuro é o legislativo, onde ficam lá aquele bando de gente lá criando coisas que só Deus sabe. Esse conceito da tríade, da triquetra, que os iniciados daquela loja anteviram, é um conceito muito legal. Agora, eu não sei se por problema geométrico, né, já que o geodésio da América Latina não é lá, mas acima, não sei o que aconteceu que deu nisso. Fato é que no início do ano de 2023, lunáticos, né, tentaram destruir especificamente a Praça dos Três Poderes, tá, que detém os 3 elementos que libertam. Tá? Felizmente não houve nenhum tipo de dano, né? Mas como mexeu na história, né? Mexeu na história, então mexeu no passado, no presente e no futuro. Vamos ver no que vai dar. Bom, gente, isso aí, a criação de Brasília surgiu desse jeito, tá? Na realidade, isso já existia, esse projeto desde o século XIX, Dom Pedro, que era maçom, queria tirar a capital do Rio de Janeiro, que é uma cidade monolítica, cheia de pedra, o que refresca, né, é o vento que vem da Amazônia, é um rio aéreo que vem da Alta da Bolívia e refresca o Rio de Janeiro. Mais especificamente, até depois, entre Angra dos Reis, mais ou menos, um pouquinho, quase Ubatuba, digamos, de Ubatuba até Itaguaí. A vegetação é mata mesmo, graças ao rio aéreo. A região dos lagos aqui, ou o centro do rio, mais para cá, que está fora do rio aéreo, tem uma vegetação completamente diferente.
Então, o que acontece? Com o desmatamento da Amazônia, aquilo ali vai esquentar, aqueles monolitos vão aquecer, vai bater 75 graus tranquilo, vai morrer todo mundo, ok? Anteviram, vai haver uma enchente, vai haver um tremor, não vai haver tremor nenhum, a cidade é monolítica, para que haja um tremor de terra no Rio de Janeiro, só abrindo a placa tectônica ao meio. E para que haja uma enchente, também não tem, enchente toda hora, ninguém vai nem reparar. Ok? O máximo que pode acontecer na capital do Rio de Janeiro é um superaquecimento com o desmatamento da Amazônia, né? Com as temperaturas cada vez mais elevadas, com os ventos que vêm, né? A alta da Bolívia traz pelo aquele rio aéreo, né? O ar fresco, a vegetação está meio fraca, o ar vem quente, né? Chega aqui na zona de convergência, transforma num temporal, ou seja, zona de convergência é quando o vento chega no mar e o mar empurra ele de volta. Né? Aí enche tudo, morre todo mundo, é uma festa. Mas não quero falar sobre isso, né? Não estou falando sobre previsão de tempo, não sou mais um cultinho, sou pai de santo. Então, o que acontece? Essa é a história da criação de Brasília, ok? Esse é o Papo Afro, a ciência fazendo as pazes com a religião. Até a próxima. Valeu!